Você trabalha 10, 12, 14 horas por dia e você não está na agenda. Não está o teu exercício físico, ou a tua meditação, ou a tua religião, ou sei lá o que você gosta de fazer. A pergunta é, você tem se colocado na tua agenda? Você está na tua agenda? Carlos Júlio, prazer que você está aqui conosco. Obrigada. Tudo bem, Sandra? Tudo. E você? Tudo ótimo. Essa tua estante aí é virtual ou esses livros estão todos aí mesmo? Não, eu tenho uma estante igual a essa e mais duas coisas do quarto aqui. Eu não vou ficar virando para você ver, mas não, porque tem gente... Porque tem gente que tem estante virtual atrás, você sabe disso, né? Não sabia disso, não. Opa! Olha, o cara colocou um tal de background. Você sabe que eu recebo livros de todos os palestrantes e eu leio todos os livros, e o meu marido é um nerd que tem, assim, 50% dos livros em português, 50% dos livros em inglês, assim, ele deve ter sozinho quase mais de 3 mil livros. E eu tô quase isso, eu acho. Então a gente teve que... Já não cabe quase aqui os livros, sabe? E é maravilhoso, porque ele realmente precisa estar com esses livros aqui e a gente... Bom, preserva, né? Eu também tenho mais de 3 mil livros também, mais ou menos isso. Aí outro dia veio uma jornalista da Globo News, né? Aí ela olhou assim também no meu escritório, que eu tô do lado de fora aqui, mas eu trabalho normalmente aqui no escritório de casa. E ela olhou e falou, você sabe quantos livros tem? Eu falei, uns 3 mil. Ela pegou e falou assim, uns 3 mil livros, uns 3 mil livros. Passou uma meia hora, ela pegou e falou assim, nossa, você escreveu 9 livros? Falei, escrevi. Como é que você escreve 9 livros? Falei, meu amor, não te falei que tem 3 mil aqui? Eu li 3 mil para escrever 9. Eu sou muito incompetente. Você sabe que 3 mil é só do meu marido. Então. Não é fácil. Falei, tava muito incompetente. O cara tem que ler 3 mil para escrever 9. Essa relação não é muito legal. E às vezes é isso mesmo. Não é fácil escrever livro. Eu não escrevi, mas eu imagino. Deixa eu te apresentar. Pessoal, tá bom. Eu estou aqui com Carlos Júlio, CEO da Ecos, Laboratório de Inovação, cofundador da Digital House Brasil, sócio da Locomotiva, que é um instituto de pesquisa. Ele presidiu já grandes empresas, é escritor e palestrante. Fala, isso é que é currículo. Meu Deus do céu, sou eu mesmo? É você. Mas escuta, mas tem que falar o seguinte, em 50 anos de vida profissional, será que é tanto assim? Tá tudo certo. Eu acho que o mais legal é a gente sempre estar indo atrás e inovando e fazendo coisas diferentes, Carlos Júlio, e você sempre surpreende, sabe? Obrigado. Queria começar a falar com você justamente sobre os 9 livros que você escreveu. Primeiro eu queria saber o que é escrever para você, tá? E depois eu queria que a gente se atentasse um pouquinho no último livro, que é O que não posso deixar para fazer hoje, que é justamente a nossa chamada da live. Tá? Então, Sandra, é assim, eu conheço, tenho amigos, tenho outros grandes amigos escritores, este sim, grandes escritores, que eles falam que às vezes eles se inspiram, né, em alguma coisa para escrever um livro, principalmente aqueles que escrevem romances ou ficção, eu admiro demais, porque tira não sei da onde aquele monte de ideia. O meu é muito mais simples, porque praticamente todos os meus livros saíram das minhas aulas, né? Tem uma certa sequência assim, quer dizer, que para entender o pessoal que não me conhece direito, o que acontece? Eu sou um acadêmico que vem dos negócios. Não sou o acadêmico que foi para os negócios. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Talvez se eu for ser bem concreto, com 5, 6 anos de idade, filho de português, e ajudo o pai no boteco. É assim que funciona. Oficialmente, com 13 anos de idade, eu tinha registro em carteira profissional, né, trabalhando no varejo. Então, o que acontece? Podia naquela época, né? Podia, hoje não pode mais. E não pode e não deve, porque criança tem que estudar e brincar.
Eu sou partidário disso e acho que está correto. Mas o que acontece, André? O que tem que entender é o seguinte: estou muito longe de ser qualquer herói ou merecer qualquer destaque. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo para bancar os estudos. E a isso eu acredito ao meu anjo da guarda. Porque é o seguinte, você acha que uma criança, ou mesmo um jovem lá com 12, 13, 14 anos, consegue pensar numa coisa, não, eu vou trabalhar para estudar? Então, para mim, porque aliás o efeito é o contrário. Normalmente quando uma criança ou um jovem começa a trabalhar, ela abandona o estudo. E eu só fui trabalhar para estudar. Então, alguma coisa do bem, meu anjo da guarda, a energia do universo, o que você quiser, me colocou num caminho do tipo assim, não, você trabalha para bancar seus estudos. Então, o que acontece é que como eu vivi uma vida prática antes de uma vida acadêmica, e essa vida acadêmica sempre veio em paralelo, eu sempre tive a seguinte questão: quando eu lia um texto, um livro, qualquer coisa, ou para preparar uma aula eu lia um texto, né? Se eu não enxergasse aquilo na operação, eu tinha dificuldade. Eu lia lá e falava, mas como é que funciona assim e tal? Não funciona assim. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha essa dificuldade, eu tinha uma grande facilidade. Se eu via na prática e eu via que aquilo funcionava, eu conseguia teorizar. E por isso, talvez, que eu sempre fui muito próximo e querido dos meus alunos. Só para você ter uma ideia, talvez a única coisa que eu me orgulho na vida, assim, que realmente o meu ego bate forte, né? É que 100%, olha que eu estou em sala de aula, agora dia 8 de agosto, vai fazer 40 anos ininterruptos. Poxa. Sempre tive em sala de aula, 40 anos em sala de aula. A única coisa que eu me orgulho mesmo é que de todas as turmas, todas sem exceção, ou eu fui patrono ou paraninfo. E aí eu quero te dizer uma coisa, eu quero dizer uma coisa importante para você, se tiver algum colega, professor aí nos assistindo. O aluno, ele não escolhe para paraninfo ou patrono o melhor professor. Estou longe de ter sido o melhor professor, mas ele escolhe o mais próximo. E isso me tocou, quer dizer, porque é sinal que eu impactei a vida do aluno de alguma forma, né? Claro. Quando eu fui passar a régua, falando, deixa eu entender por que os caras gostam tanto das minhas aulas, porque aí tinha outros indicadores, por exemplo, né? Na SPM, as minhas primeiras matérias lá, aliás, a primeira matéria foi marketing internacional, quando ninguém ainda dava marketing internacional, o professor Francisco Gracioso me convidou e eu montei essa matéria que não existia no programa. Ela era uma matéria eletiva. O que era matéria eletiva? O aluno escolhia num hall de matérias onde ele queria cursar. E, de repente, a minha matéria era a que lotava mais rápido, que dava lá, 35 alunos, não tem mais essa turma. E tinha aluno que passava lá semestre escrevendo a minha matéria e não conseguia fazer. Tanto que teve uma época que eu já tive que abrir 2 turmas, que para mim custavam, porque eu já era presidente de empresa, quando eu dava lá na SPM, já era presidente de empresa. Muito bem, aonde eu quero ir com essa história toda? Quando eu comecei a perceber, vamos dizer, se você me permite, o sucesso que eu fazia com as aulas, eu falei assim, por que eu faço mais sucesso que a média dos professores? E aí eu fui identificar, porque eu tinha essa habilidade de pegar aquilo que eu via acontecendo na prática e teorizar para eles. Então, por exemplo, eu dava lá marketing internacional, aí tinha que mostrar o funcionamento de uma trading company que trabalhava com N produtos e tal e tal. Pô, eu trabalhava com aquilo, eu chegava na época, giziloso, né? Pessoal, é fácil, é só você montar uma matriz assim, ó. Aqui estão os produtos e aqui estão os mercados. Tem os heads de produtos, heads de mercado. E eles vão trabalhando em duplazinha e tal. E o aluno falava, pô, é isso, né? Então, o que aconteceu? Quando eu descobri isso, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que porque o aluno me cobrava, né? Professor, você escreveu um artigo disso, onde é que está publicado isso e tal? Eu falei, quer saber? Eu acho que vale a pena eu começar a colocar esses conteúdos no papel. Então, para mim, foi muito fácil nesse sentido. Eu parei lá e falei assim, bom, o que é um bom vendedor? E eu escrevi aquele livro que vendeu pra caramba da editora Saraiva, Super Dicas para Vender e Negociar Bem, que é um livrinho pequenininho, custava até pouco tempo, aí, sei lá, R$10 ou coisa parecida. Esse livro vendeu muito. E esse livro era um livro que, quando eu acabei de escrever, eu falei, eu não vou pôr meu nome nele.
Eu vou pôr um pseudônimo, mandei lá pro professor Polito, que essa série Super Dicas, é uma série que ele coordenava lá na editora Saraiva. Falei, não vou pôr meu nome. Por quê? Porque, pô, isso é um negócio simples demais. Só que quando eu comecei a ler o que eu escrevi, eu falei, nossa, quando eu comecei em vendas, se eu tivesse lido essas dicas aqui, eu tinha andado mais rápido. E aí eu comecei a perceber o que é difícil para nós na academia entender, que o simples é mais forte. Que é isso que faz a vida do aluno. Porque nós, professores, muitas vezes, criamos, Sandra, em sala de aula, uma linguagem mais erudita para mostrar poder. Você cria uma linguagem erudita para aquele aluno, aquele garoto, aquele adolescente, falar, nossa, olha só. Não, isso afasta o aluno. O professor... E o aluno está mudando cada vez mais, né? Claro, não, e tem que pensar o seguinte, o professor, ele é o facilitador. O professor, ele é o hiperlink. Sabe o hiperlink? Você está lendo um texto, aí alguma coisa te chamou a atenção, você clica lá e te leva para outro lugar. É isso que é o professor. O professor é o navegador. Quem aprende é o aluno. O professor não ensina nada. Então, quando eu comecei a observar esse movimento e comecei a escrever, eu até disse na época para minha assistente, eu falei assim, será que eu consigo escrever do jeito que eu falo? Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque a minha lógica é a seguinte, se o aluno gosta da sala de aula, eu tenho que falar, eu não tenho que acho que deu certo. Né? Então escrevemos o primeiro, foi o Reinventando Você, que foi baseado numa primeira reinvenção minha. Eu só não sabia que eu ia ter tantas outras, mas tive essa primeira que foi muito significativa, até porque ela veio de um susto de saúde que mexeu muito até emocionalmente comigo, né? E aí eu escrevi, e aí os livros foram ferramentas. Então eu pensava assim, putz a vida, um vendedor, né? Que dica que eu daria para um vendedor? Aí eu falava assim, bom, a primeira coisa, o cara tem que querer ser vendedor, eu escrevia. Pô, se ele não dominar o produto, ele tá morto, domina o produto, né? Se ele não gostar de gente, ele tá morto, então gosta de se relacionar. E comecei a escrever. E é só isso. E vendeu muito. Até tem uma história interessante. Quando ele começou a vender muito, né? Porque esse livro, assim, tipo, eu vendia 20 mil livros dos outros 4 títulos que eu tinha. E vendia 10 mil por mês só desse. Aí eu falei, pô, não é possível. Aí eu lembro que eu entrei ali na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, e tinha uma pilhazinha dele, que era um livro pequeno, ficava do lado do caixa. Aí eu peguei um e fingi que estava lendo, ninguém sabia que era o autor. O cara do caixa falou para mim, ó, leva logo uns 10. Falei, como leva uns 10? Falei, porque os caras vêm aqui, compram um, depois eles voltam e compram 10, então já levam os 10. Aí que eu saquei. O que aconteceu? Um gerente de vendas pegava aquele negócio, levava para o time, levava para a equipe. E eu acho que esse é o poder, um dos poderes, né, do livro ou das aulas, é você agregar alguma coisa na vida da pessoa, que às vezes pode estar embutido num romance, numa poesia que mexe na alma, ou mesmo em conceitos ou ferramentas de gestão que mexe com o teu cognitivo, ou mexe mesmo com o teu coração, para você trabalhar bem e melhor. Essa é a trajetória. Então foi assim que eu fui escrevendo, negociação, estratégia. Teve a Economia do Cedo, que eu levei 2 anos, que aí foi um livro que eu tive que pesquisar mais, né? Tive que pesquisar mais. E agora, o que eu não posso... último. Esse aqui, ó, o que eu não posso deixar de fazer. O que não posso deixar de fazer. Esse é muito legal. Então, você me nasce da sala de aula. Você vê como o que eu estou te contando, assim, a pura, não sei se é a pura expressão da verdade, mas é a pura expressão daquilo que eu tenho como verdadeiro. Esse livro é interessante. Aliás, eu acho que eu começo contando essa história. Se eu não me engano, acho que eu começo contando essa história. É assim. Metade dos meus alunos, Sandra, eles acham que eu sou mentiroso. Não, eles acham não, eles têm certeza. Eles têm certeza que eu sou mentiroso. Por quê? Porque assim, ele começa a conviver comigo em sala de aula, aí ele fala assim, peraí, esse cara tá em 5 conselhos, ele tem uma coluna diária na CBN, ele tem 5 coaches, ele faz 100 palestras por ano, né? E ainda vem aqui dar aula, é mentira. Ele não faz tudo isso.
A outra metade da turma fica me perguntando, pô, como é que você concilia tudo? Como é que você faz tudo? Aí um dia, eu falei, vamos fazer o seguinte, pessoal. A última aula, depois que vocês já saberem o resultado de prova, a última aula, quem quiser vem, quem não quiser não vem. Eu vou fazer o seguinte, para aqueles que querem saber como é que eu faço, eu vou montar uma aulinha mostrando para vocês como é que é o meu dia a dia. Para minha surpresa, todo mundo veio. Não precisava vir mais. Todo mundo foi na aula. E aí eu contei para eles como é que era a história tal, claro, com o professor se sempre monta algum materialzinho e tal. E aí aconteceu interessante o seguinte, que 2 alunos lá falou, pô, você tem que ir lá na empresa contar isso. Tipo quando eles ligam para você, né? Ou preciso de um palestrante desse tema ou daquele, não é assim que eles fazem? Ou ligam até dizendo, pô, você trabalha com o Carlos Júlio, tô querendo o Carlos Júlio e tal. Olha, uma das perguntas, que era a 6ª pergunta que eu ia fazer, era justamente como é que você consegue se organizar? CBN, conselho, sociedade, livro, palestra. Então você já poderia falar para mim. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu peguei o que aconteceu. Eles pegaram e pediram para contar isso. Aí eu montei essa aula. Nessa aula, o que aconteceu? 2 alunos vieram, se eu não me engano, um era da Monsanto e outro, não sei que empresa que era, e falou assim, ó, pô, você tem que ir lá na empresa contar essa história. E aí, quando eles me convidaram para ir lá na empresa, você sabe como é que é? Palestrante profissional, virginiano, aí eu preparei bonitinho em formato de palestra. E começou a reverberar e começou a pedir. E aí, de repente, a Ana Rose, que você conhece muito bem, vira para mim e fala, ó, das tuas 10 palestras do mês aqui, metade é esse negócio do tempo, que eu chamava, a palestra chama Quanto Tempo o Tempo Tem. Aí começou, porque eu falei o seguinte, vou escrever então. Aí eu comecei a escrever e o livro chamava Quanto Tempo o Tempo Tem. Aí já estava na gráfica, olha que loucura, Sandra, já estava na gráfica e eu assisti um documentário na Netflix da Monja Coen que tem o mesmo título, Quanto Tempo o Tempo Tem, ou quanto tempo o tempo tem, ou quanto tempo tem o tempo, alguma coisa assim, que não tem nada a ver com o livro, nada. Só que eu falei, peraí, os caras vão falar que eu copiei dela, né? Aí eu tava na gráfica, eu falei, não, e foi aquela coisa, você um pouco antes de o negócio sair, você entrar no Netflix e ver, né? E assistir, Mas aí o que aconteceu? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar como título que é o centro do método, que é a tua pergunta, o centro da minha metodologia. Agora, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Antes de escrever o livro, eu não achei que eu tinha um método. Eu, na hora que eu fui montar a aula para mostrar o que eu fazia, de repente eu falei, eu tenho o meu método. É o meu método, eu não sabia que era o método. E aí eu falei, o que é o centro do meu método? É você responder todo dia essa pergunta. O que eu não posso deixar de fazer hoje. E aí, então, eu fui escrevendo e montando. E aí, respondendo a tua pergunta, como é que eu organizo? Eu percebi, Sandra, num dado momento, que quando eu parava no domingo, meia horinha, sei lá, entre 4 e 8 da noite, e organizava a minha agenda da semana seguinte, aumentava a minha eficiência, mas também tirava o meu estresse. Olha que louco. Porque o que acontece? Se eu vejo lá a minha agenda e na quinta-feira eu vou fazer uma palestra para um dos teus clientes, podia ser um tema que eu já tinha pronto, eu pego na prateleira e adapto, mas você sabe que muitas vezes no briefing com o cliente, a gente percebe que a palestra que ele está querendo não vai resolver a questão dele. E muitas vezes, o meu trabalho é muito autocrático. Às vezes é o esqueleto de uma palestra, mas de uma empresa para outra, ela não é exatamente a mesma. Então é o seguinte, se eu sei que eu vou fazer uma palestra para um cliente teu na quinta-feira, você acha que eu vou deixar para preparar na quarta? Então o que acontece? Eu já começo a pensar no brief, o que ele pediu. Se eu preciso fazer um slide novo de um conceito, alguma coisa que eu não tenho, eu já faço, eu mando fazer um slide novo. De maneira que na quarta-feira, tudo que eu faço é revisar se está tudo bonitinho. Então eu percebi que isso me tira o estresse, me tirava o estresse. Se eu tinha uma reunião de conselho na sexta-feira, por exemplo, da minha querida Camille, onde eu estou há 10 anos,
Puxa, uma reunião de conselho, por exemplo, para aprovar os resultados do mês, são 50, 60 slides. É muita responsabilidade, gente. Então, eu vou deixar o quê? Para ver aquilo na manhã do dia do conselho? Eu já vou... Estou num avião, sei que eu tenho... Estou num avião na terça-feira. Às vezes um voo lá para Cuiabá, 2 horas de voo. Puxa, eu tenho a reunião na sexta da Câmara. O que você acha que eu faço naquele voo? Eu pego o arquivo e começo a trabalhar em cima dele. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi enxergar a semana. Quando eu enxergava a semana, eu conseguia distribuir as tarefas pela semana. Só que aí eu descobri que, como qualquer ser humano normal, eu digo isso no livro, nós não começamos as nossas tarefas, a grande maioria de nós, pelas tarefas mais importantes, nem as mais urgentes. A gente começa pelas mais fáceis. E essa armadilha te dá um problema muito sério. Porque quem disse que as mais fáceis são aquelas que você precisa fazer e naquele horário? Aí eu pensei, bom, como é que eu faço? Então o que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu não vejo WhatsApp, eu não vejo e-mail, não vejo nada. A primeira coisa que eu faço, eu pego a minha listinha, pena que eu não estou lá no escritório, eu não te mostrava, eu pego a minha listinha do que eu tenho para fazer, e normalmente essa listinha tem 30, 40 itens, né? Que vai acumulando ali, e eu pergunto assim, o que eu não posso deixar de fazer hoje? Esse é o meu começo do dia. E vou na listinha e monto uma listinha paralela, aquilo que eu não posso deixar de fazer. Pode aparecer 5? Por prioridades. Pode aparecer 5 ou 10 itens lá, eu não sei. Mas, é assim, estes eu não posso deixar de fazer hoje. Quais são os itens que você não pode deixar de fazer hoje? Pode ser uma proposta para um cliente. Ó, aí você não mandou a proposta, ele contratou um palestrante do outro birô. Você não mandou a proposta, ele falou, puxa vida, a Sandra não deu atenção porque eu pedi para ela. Olha quanta coisa negativa acontece, simplesmente você cometeu um deslizezinho. Em vez de você mandar para ele a proposta às 9 da manhã, você mandou às 3 da tarde. Sabe o que ele falou? Puxa vida, pedi para a Sandra nem aí. E às 14, você mandou às 15, às 14h30. Era reunião. Não, era reunião para aprovar o nome do palestrante, percebe? Então, normalmente é isso. Ou é alguma coisa que eu tenho que fazer que está emperrando o meu time. Tá certo? De repente é uma coisa que enquanto não sair da minha mão, meu time não anda. Claro, é isso que eu falo. Claro. E aí o que eu descobri? Que quando eu comecei a trabalhar desse jeito, muitos desses dias, mas muitos, não são poucos, deu 12:00, 1h da tarde, o que eu não posso deixar de fazer hoje, eu fiz. Então eu posso ir pro cinema. Que maravilha. Então eu posso ir no cinema segunda-feira à tarde. Qual é o problema? Paga meia entrada, a pipoca, o combo da pipoca também é mais barato. Não tem ninguém lá, você pode usar uma cadeira para pôr tua mochila, outra põe o paletó, não é verdade? Você pode fazer barulho com o saquinho de pipoca que ninguém vai reclamar. Olha quanta coisa boa. E se você... Não, e se você é uma pessoa... E se você é uma pessoa mais dedicada, eu sou, aí você começa a fazer o seguinte, quando você terminou essa listinha, você fala, o que eu não posso deixar de fazer amanhã? E antecipa alguma dessas tarefas. Até porque, Sandra, e eu menciono isso no livro, tem muita pegadinha. Por exemplo, os neurocientistas dizem que a grande maioria de nós, né, eu sou assim, mas não é todo mundo, meu filho mais velho não é assim, meu filho mais velho é notívago, ele é médico e é notívago, mas a grande maioria de nós trabalhamos melhor de manhã. Por quê? Porque você está descansado, está mais oxigenado, né? Etc, etc. Então o correto é você de manhã fazer as tarefas mais complexas. Porque assim, você fez só as coisas mais tranquilas, né? De manhã, você ligou para não sei quem, você conferiu o resultado da Mega Sena, você tirou o extrato do banco, etc. Aí você volta do almoço e eu te convidei para comer no fogo de chão, você se encheu de carne, o teu sangue vai todo para o estômago para fazer a digestão, dá aquele soninho gostoso e você tem que resolver um negócio chato, complicado, complexo. Percebe? Então, se você coloca um pouco de disciplina, não estou falando para você ser um CDF, nada, mas se você coloca um pouco de disciplina no seu dia, você vai ser outro profissional, outra profissional, você vai ter uma eficácia maior. E aí sim,
você vai para a segunda questão que é muito importante, que é você se perguntar todo dia, eu me coloquei na minha agenda? Você trabalha 10, 12, 14 horas por dia e você não está na agenda. Não está o teu exercício físico, ou a tua meditação, ou a tua religião, ou sei lá o que você gosta de fazer. A pergunta é, você tem se colocado na tua agenda? Você está na tua agenda? Desculpa o termo, que porra de agenda é essa que você não está lá? E é você quem faz. Deixa eu te falar, um homem que tem uma carreira de sucesso como você atribui a que talentos? Você atribui ao quê, assim, para você ter chegado onde você chegou? Não, eu acho que tem coisas que foram muito importantes na minha vida, né? Sem dúvida nenhuma, você ignorar a capacidade de trabalho, o suor e as renúncias. Eu vou dizer uma coisa para você, Sandra, não sou eu. Eu tenho um relacionamento, você sabe, eu sou um facilitador do IPO, então eu convivo, tenho 800 presidentes de empresa que passam um dia por ano comigo. E se tem algo comum que eu enxergo nesse pessoal, é assim, a grande maioria deles, todos ralaram. Todos ralaram. Você pode falar assim, não, para aquele cara foi mais fácil porque ele entrou logo de cara numa empresa de primeira linha, tal, tem isso também. Mas e aí, o cara teve que ralar, teve que mostrar. Teve que ralar. Isso. Então eu diria para você, não dá para tirar o suor, não dá. 2, eu acho que me ajudou muito essa ligação escola-trabalho, que não é todo mundo que aguenta, porque escola-trabalho, para pôr a escola aí, você tira o tênis, você tira o happy hour, percebe? Então isso me ajudou muito também. Terceiro item que eu acho muito importante também é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa que me relacionei bem, né? Sempre me relacionei bem. E sempre o critério da minha relação nunca foi quem é a pessoa, quem é o cara, quem é o cargo, mas sempre foi assim, né? Eu sempre me relacionei com pessoas que eu admiro. Por qualquer razão, né? Até mesmo padre aqui da minha paróquia, quer dizer, porque os padres trocam, né? Troca um padre pelo outro, eu fico mais assíduo ou menos assíduo. Por quê? Porque é o sermão dele, é o coração dele, é os trabalhos sociais dele. Eu preciso admirar para conviver. Eu preciso admirar para conviver. Ontem mesmo... Isso também no amor, né? Isso também no amor. Porque você não respeita quem você não admira, né? Sim. Por qualquer razão. Sim. Olha, eu queria saber como é que é a sua rotina, como é que é a sua estrutura familiar e o que o Carlos Júlio faz para no seu lazer ou o hobby que você tenha. Eu queria saber um pouquinho da intimidade do Carlos Júlio. Não, claro. Então, é assim, eu fui casado durante 31 anos e, infelizmente, a Marisa lá atrás contraiu uma carcinomatose peritoneal, cuidamos dela durante 2 anos e ela faleceu, isso em 2011. A Marisa me deu 2 filhos, o Tiago e o Júnior. O Tiago médico e hoje ele é o curador das startups médicas do Cubo. O Júnior foi para a área de marketing, entrou na área de marketing digital, né? Além de ser um grande cervejeiro. Cervejeiro no sentido de fazer cerveja. E de beber também, né? Porque os dois bebem muito, mas tudo bem, né? Até aí tudo certo. Hoje eu estou num novo relacionamento com a Adriana, né? Ela já moramos juntos já há 5 anos, né? A Adriana é uma terapeuta excepcional, ela é uma terapeuta junguiana e que foi pouco a pouco migrando para outras terapias. Então hoje ela é consteladora familiar, então ela faz muito constelação. É uma pessoa que medita, é uma pessoa que estuda muito. Ela dirige o que ela chama do grupo do Sagrado Feminino, que é trabalhar com as mulheres, principalmente aquelas mulheres que trabalham muito, que competem muito, e aí precisa resgatar o feminino que ficou em algum lugar aí nessa história e tudo mais e tal, né? Cada um dos meus filhos tem 2 filhos, então eu tenho 4 netos, né? 4 netos, opa, tá passando um helicóptero aqui. Sem problema.
Passando ele fora. Live ao vivo. Live é live. Então, eu tenho 4 netos, o Joaquim é o mais velho com 7 anos, e tem o mais novinho deles, que é o João, né, o Johnny Boy, que vai fazer 2 anos agora no mês de julho, né? E quem já é avô sabe como é, né? Avô é um negócio meio sério. É interessante isso, porque é o seguinte, meus amigos mais velhos, quando eles viravam avó, eles ficavam falando essas coisas, e eu preconceituosamente falava, puta cara babão, como é que é isso, não sei o que e tal. Olha, vou dizer uma coisa, viu, Sandra? Neto é soda. Neto eu imagino. Né? É porque o neto, sabe o que é o neto? Vou te dizer pra você e pra quem tá vendo aí. Neto é quando você não se arrepende de não ter matado o teu filho. Você falou, porra, ainda bem que eu não matei esse cara. Senão... Olha a criaturinha que esse cara... Que veio aí. Então, entendeu? Ai, que ótimo, então, tem os netos, né? E essa convivência realmente é muito, muito legal. A Adriana tem 2 filhos, então são meus enteados, mas também já um de 25 e um de 21 anos, né? Tá. Estamos os 4 aqui em casa em isolamento, né? Tá. Eu tenho assim, bom, eu faço minha ginástica todo dia por obrigação e consciência de corpo sano e mente sana. Falar assim, que eu sou atleta, que eu vou, que eu faço. Né? Eu faço de manhã e quando chega à tarde, por exemplo, que nem agora há pouco, falei, peraí, tem uma live às 5, eram 10 para as 4, eu pego a bicicleta, rodo mais meia hora, nem tirei a roupa, rodo mais meia hora e tal. Então eu faço por essa consciência e tudo mais tal. Na verdade, hobby mesmo, o meu hobby principal é o vinho, né? E não sei se isso aí não sei se isso aí é hobby, mas é assim, o vinho, primeiro que eu tenho uma confraria, nós temos uma confraria há 21 anos. Nós reunimos 2 vezes por mês. Uma terça sim, uma terça não. Nós nos reunimos há 21 anos, né? E o vinho, ele tem uma característica interessante que é o seguinte: para você curtir o vinho, você precisa conhecer o vinho. Não dá para você curtir sem conhecer. E para você conhecer vinho, tem 2 pré-condições. Você sabe quais são? Para conhecer o vinho? Para conhecer vinhos. Eu assisti até um filme no Netflix de um menino que queria se formar e tal, em sommelier. Tá, eu sei. Você viu? Sei, eu sei, para ser sommelier classe mundial, né? Que é aquele concurso que tem na Inglaterra. Eu fiquei... Então, mas ali já dá... né? Então, ali já dá uma pista. As 2 condições para você entender de vinho é estudo mais litragem. Tá. Porque você não aprende sem esses 2. Porque assim, se você estudar e não beber, você não aprende. Se você beber sem estudar, você não sabe o que está bebendo. Entendeu? Então, como é que essas coisas se potencializam? Eu pego uma garrafa, sei lá, eu olho para a garrafa. Pelo formato dela, a gente já sabe a região, né? Por exemplo, Borgonha é uma garrafa típica de Borgonha, Bordeaux é uma garrafa típica de Bordeaux. Então a senhora fala, puxa, deve ser um Borgonha, que você já viu. Aí você bate o olho, se é Borgonha tinto, só tem uma possibilidade, é Pinot Noir. Se é Borgonha branco, só tem uma possibilidade. Gente, e é tanta uva, e é tanta região, e é tanta coisa que você fica impressionada. Então, mas você vai fazendo. Agora, é assim, não pode ser enochato, né? Você conversa de vinho com quem tem interesse em vinho. Quem não tem interesse em vinho, você só bebe. Tá tudo certo. Isso Não, é porque tem coisa pior, é o seguinte, o cara tá curtindo bebendo, você fala, que uva que é essa? Que safra que é? Não, vai se danar. O que tem verdade. aí? Tem aromas de fruta, compota de frutas vermelhas. Tem nada, mas que tá gostoso, eu tomo e pronto. Agora, se é uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho a felicidade, a Adriana, talvez por contaminação, ela começou a se interessar. Então hoje, você pergunta pra ela, poxa, qual é o teu branco preferido? Ela sabe. Ela fala assim, às vezes assim, puxa, hoje ia cair bem não sei o quê. Fala, por quê? Porque tem isso, tem aquilo. Tal. Então ela já percebe que isso... Já incorporou. Já incorporou,
Então é isso. Então, acho que tem essa coisa do vinho que realmente é uma coisa que, na verdade, é um hobby, é um prazer e vai por aí. Me fala, quantos anos você faz palestra? Eu faço profissionalmente há 86, 34 anos. Meu Deus, você lembra qual foi o tema que você falava naquela época? As primeiras que eu fiz, eu morava em Blumenau, eu era conselheiro da Metisa, eu era presidente da Círculo Comércio Exterior e era professor na Universidade de Blumenau, era professor na área, a gente chamava de administração de vendas, mas na verdade, no 4º ano de administração, era um curso que englobava vendas, administração de vendas e marketing, era uma matéria só, né? Então as primeiras palestras que eu comecei a fazer foi justamente nessa área de vendas e marketing, o pessoal adorava. Depois eu comecei a fazer muita palestra na área de comércio exterior, por quê? Porque eu morava em Blumenau e aquela região, naquela época, era um polo exportador muito importante de felpudos, de malhas, de cristais, né? Tinha cristais Hering e tal. Então o pessoal tinha muito interesse nisso, né? E foi por aí que eu comecei. Então, na verdade, 34 anos, também paralelo. Eu era executivo, fazia algumas palestras, aí eu limitava 2, 3 por mês por causa da agenda, né? E mais a escola. Então você vê que sempre foi pauleira. E me fala assim, agora, nessa época de pandemia, são as palestras online, né? Quais são os temas mais solicitados que você está sentindo nesse período? Você vê como Deus é muito bonzinho comigo? Deus ou a natureza e os meus clientes, né? E os meus agentes como você. Não, olha como são as pessoas boas. Mas é verdade, olha como a vida é muito boa comigo, graças a Deus, muito boa. Não quer dizer que eu não tive problemas, né? Desculpa, claro. Perdi uma mulher depois de 31 anos, mãe dos meus filhos. Sim. Mas sim. A vida sempre foi muito generosa comigo, eu tenho muita gratidão por isso. E olha que interessante, quando nós lançamos esse 9º livro, que eu não posso deixar de fazer hoje, nós tínhamos acho que umas 6 ou 7 palestras de lançamento agendadas. Então tinha uma lá na Saraiva do Shopping Rio Mar, no Recife, tinha no BH Shopping lá em Belo Horizonte, tinha lá no IPO no Rio de Janeiro, São Paulo, tinha umas 7 palestras. Uma semana antes da primeira palestra, que era uma segunda-feira, veio o isolamento. Cancelou todas as palestras do lançamento do livro. Aí lançamos o livro está na livraria e não tem a promoção dos livros. Só que aí começou a acontecer uma coisa interessante. Como solta lá os press-releases e tudo mais tal, o pessoal aí da imprensa tudo começou a pegar o tema do livro, começou a me ligar e a gente viu a relação que tinha isso aqui com o home office. Olha que bacana. Isso aqui é alavancagem para o home office, porque aqui eu falo de foco, disciplina e organização, né? Aqui eu falo de agenda, aqui eu falo como organizar a agenda, como organizar o seu tempo, etc. E tal. E aí o pessoal começou a me pedir lives sobre o livro, ou sobre como que essa coisa de organizar o tempo, organizar o seu trabalho em casa, potencializa o seu trabalho enquanto o isolamento. E aí deu uma alavancagem. E aí aconteceu um negócio interessante. Um dia eu tô aqui tudo mais e tal, e o pessoal ligava. Isso, aquilo, fazendo, né? Então fiz live dessa aqui, fiz para laboratório farmacêutico, fiz para empresa de distribuição na área de informática. Eu fiz uma série delas, não muitas, mas algumas, né? Sim. E aí aconteceu uma coisa interessante, Sandra, porque como eu comecei a ver que o pessoal estava muito interessado com esse negócio da pandemia e tudo mais e tal, eu gravei aqui em casa um curso sobre o livro. Eu transformei o livro num curso que são 12 aulas. Você, em tipo, 1 hora, 1h20, você faz o curso inteiro. E é um curso que pode ser para líderes, para todo mundo dentro da empresa. Dentro da empresa e fora, porque essa questão de gestão do tempo serve para todo mundo, ele é diagonal, qualquer cargo, uma linguagem como eu tenho, uma linguagem simples, tudo mais e tal. Gravamos aqui as aulas e aí foi mostrando mesmo, quer dizer, a diferença do importante do urgente, o que você se organizar assim, o que é ter foco no teu trabalho em casa, o que é ter disciplina no teu trabalho em casa, como adaptar o teu ambiente da casa
ou um ambiente da casa para trabalhar, como se colocar nessa agenda, sabe essas coisas assim? Sim, aí sim. fizemos um curso, colocamos na Hotmart. No Hotmart, está aí, está circulando tudo mais. Esta semana aqui, nós estamos na quinta-feira, hoje ou quarta? Hoje é quarta. Quarta-feira. Esta semana aqui, nós já vendemos, acho que 300, quase 400 cursos. Que bacana, que legal. Não, e é uma coisa que realmente as pessoas estão precisando. Estão precisando. Porque assim, E eu te vejo muito como um cara que tem uma antivisão, entendeu? Um cara que pensa na frente, que é incrível, que até a próxima pergunta que eu vou perguntar sobre a Digital House Brasil, eu queria que você me falasse como é que foi esse projeto, brevemente, que a gente já está quase com o nosso tempo estourando. Não, a Digital House são ex-parceiros meus da HSM, né? Porque na HSM a gente tinha sócios argentinos, né? Tínhamos também o JP Morgan, que era um sócio e tudo mais e tal. Aí nós vendemos a HSM, tanto no Brasil como no exterior, e alguns anos depois eles apareceram e montaram uma Coding School em Buenos Aires. Eu fui ver o que era essa Coding School, e falou, nós temos que ir para o Brasil, porque o mercado é o Brasil. Falei, tá bom, né? Welcome. Falou, não, a gente não vai sem você. Como é que vai montar você? Falei, meu querido, olha só, os caras já acham que eu sou mentiroso, porque eu cuido disso, mais isso, mais isso, mais isso. Não é que eu vou pegar mais uma coisa. Não, sem você nós não vamos. Só que eu me apaixonei porque é o seguinte... A ideia é sensacional. Não só a ideia, Sandra, mas é uma coisa assim. Eu aprendi com o tempo, quando eu pensei, eu fui me meter com o comércio exterior na década de 80. Eu tive na selva com Samora Machel. Eu tive na selva com Agostinho dos Santos em Angola. Fazendo o quê? Levando produtos brasileiros. Eu sempre me meti nos negócios que eu nunca entendi direito como é que eu me meti nisso, mas aí eu descobri com a Digital House. Eu descobri assim, Sandra, que se eu não estou entendendo, eu estou no lugar certo. Porque se eu estou entendendo tudo, eu parei de crescer. Não preciso estar ali. Não é? Você vai fazer um curso de uma coisa que você já domina? Não. Você vai pegar o novo. Então, o que acontece? A Digital House me deu a oportunidade de entrar na nova economia. Eu nunca fui um coder, nunca fui um programador. Aí eu vi a importância da programação. A programação está para a nova economia, assim como o inglês esteve para a globalização. Quem não dominou a língua não globalizou. Quem não dominar... Explica um pouquinho o que é a Digital House, porque tem muita gente que não conhece. Então, a Digital House, nós começamos com uma escola para formar os profissionais programadores, né? Seja de web, seja de full stack ou de mobile. Só que aí nós percebemos que nós podíamos formar os profissionais da nova economia que ninguém estava e ninguém está formando. Cientista de dados, analista de dados, marqueteiros digitais, RH digital, pegar o C-Level e mostrar para eles como é que faz a transformação digital. O que é transformação digital? Porque todo mundo acha que é ferramenta, não é. O cara pensa que é tecnologia, não é, né? O digital é cultura, é a cultura do fazer mais rápido, fazer mais simples. O que são metodologias ágeis? Por que elas são importantes? Por que elas se aplicam a qualquer tipo de economia? Então a gente começou a perceber, e aí por trás disso apareceu algo muito importante, que é o impacto social, que fez eu entender, puxa vida, esse é verdadeiramente o meu propósito. Porque você pegava aquele engenheiro que estava há um ano dirigindo Uber, nada errado em você dirigir Uber, mas você fez engenharia para passar 11 horas dentro de um carro, num trânsito bacana como o de São Paulo, paga a Localiza e sobra R$2.000. Aí esse cara vai lá na escola, faz um curso de, como ele já é engenharia, entende de estatística e tal, ele vai dominar dados rápido, ele vai dominar para ser um analista de dados ou mesmo um programador. E aí ele faz o curso lá de 5 meses e ele é contratado como júnior por R$6.000 e não tem que pôr o carro dele no negócio e ainda tem assistência médica e ainda come num refeitório bonitinho e tal. Sandra, em 1 ano e nós formamos 5.400 alunos. Dos 5.400 alunos, nós tínhamos 7 que não tinham ainda arrumado emprego. Muito bem, olha, parabéns.
É aí que porque é nessa hora que a gente vê o quão secundário é o dinheiro. E, gente, pelo amor de Deus, você que está aí em casa, você que está desempregado, você que está dependendo de R$600, é claro que eu sei que por comida na mesa é mais importante, é claro que pagar a mensalidade do filho na escola é muito importante, é claro que pagar o teu plano médico é muito importante, mas de repente se descobre que isso pode ser consequência, não é a causa. Sim. A causa é formar novas pessoas. Então essa coisa do reskilling, do upskilling, para um educador, então nós impulsionamos muito aquilo, aí nós contratamos ano passado um CEO para a escola, porque o projeto era isso, eu ficar ali 3 anos, e aí eu falei, bom, essa parte digital legal, comecei a fazer muita palestra de transformação digital e tudo mais. Aí eu percebi que tem um outro, dentro da nova economia, tem outra coisa extremamente importante, que é a inovação. Porque o digital não é inovação, o digital é a cultura, é a ferramenta e tal. Já tinha essa coisa da inovação. Então o que eu fiz? Eu me tornei sócio da Ecos, Laboratório de Inovação, que é um jovem que eu acompanho há, sei lá, mais de 20 anos, o Ricardo Rufo e a Juliana, e eles trouxeram o Digital Thinking para o Brasil. Então a Ecos é um laboratório de inovação onde a gente tem a escola Digital Thinking para formar mão de obra de inovação, e nós temos na área do B2B, a gente faz programas em company e projetos de inovação usando o Digital Thinking dentro das empresas. E agora, com toda essa pandemia e tudo, é muito legal, com muitas empresas que têm que fazer os 4 anos em 4 meses, tudo que você não transformou, tem que transformar agora. Então nós estamos com todas as equipes alocadas, fazendo projetos muito bacanas, para empresas muito bacanas como Honda, como Pfizer, como Klabin, e vai por aí afora. E por que eu estou lá na Ecos? Porque eu não entendo nada de inovação, então eu estou no lugar certo. Eu não entendo nada de design thinking, então eu estou no lugar certo. Percebeu? Querido, olha, para fechar, me dá uma dica para que o pessoal, com essa sua cabeça maravilhosa, uma dica para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir no YouTube. Uma dica? Aliás, tem que se inscrever no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras. Aqui a gente vai editar essa live. Pois vou entrar. Um ao lado do outro. Então, uma dica, por favor. Uma dica profissional é o seguinte: vai passar. O teu raciocínio agora tem que ser o seguinte: na tua carreira ou no teu negócio, na Sandra Pascoal Palestra, passado você vai ter que mostrar assim: 2017, 2018, 2019, 2021. Nós vamos pular esse 2020. Se nós vamos pular esse 2020, a dica é: como vai ser o seu negócio em 2021? Quem serão os seus clientes, os novos clientes? Esse chamado novo normal, o que é que você implantou agora que vai continuar? O que é que você aprendeu agora que vai potencializar o teu trabalho em 2021? E do ponto de vista pessoal, o que efetivamente nós aprendemos que eu não vou deixar que suma. Porque a tendência quando voltar tudo ao normal, a gente esquecer de muita coisa bacana que a gente aprendeu durante essa pandemia. Compaixão, solidariedade, olhar para o próximo. Então é o seguinte: eu não estou me protegendo para me proteger somente. Eu estou me protegendo, porque me protegendo, eu protejo você também. Então será que vai ter que continuar com 100 pessoas no mundo respondendo por 80% da economia do mundo? Né? Será que a gente não pode transformar esses 100 em 1 milhão, em 2 milhões, e aí ir abrindo mais essa pirâmide? Eu não estou falando para você abrir mão dos teus sonhos, abrir mão dos teus negócios, abrir mão do teu barco, até do teu helicóptero. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas eu acho que a gente pode ir mudando essa realidade pouco a pouco. Sim. Porque, Sandra, é muita diferença. Você ser rico no meio de gente pobre, ou no meio de gente que não tem a menor condição, não vai ter a menor graça. Não vai ter a menor graça. Né? Então, eu acho que é isso. Então, a dica é essa, né? Mantenha os aprendizados da crise, tanto no seu negócio, como na sua vida pessoal.
Ai, querido, você sabe que foi anoitecendo e você foi escurecendo. Eu acendo a luz aqui. Deixa eu acender a luz, peraí, deixa eu acender. Tem luz aqui. Vamos ver se melhora. Ah, acendeu. Então agora a gente vai se despedir na luz. Melhorou um pouquinho. Olha, Carlos Júlio, você é uma pessoa 100%. Muito obrigado. Eu te agradeço muito de ter aceito esse papo com o palestrante. É um profissional de altíssima categoria, sabe? Foi engrandecedor esse nosso papo mesmo. Obrigado. Te agradeço de coração. Muito obrigada. Eu que agradeço você pela parceria já de muitos anos, não é verdade? E ó, Sandra, vai passar. Vai, claro. Vai passar e aí a gente reconstrói tudo de novo. E o mais importante é o seguinte, né? Eu não mudo ninguém, não quero ter o poder de mudar as pessoas, né? Porque não me cabe isso. Mas as palavras mudam as pessoas. E eu acho que nós que estamos com educação, é esse o poder das palavras, não do educador, né? E você que agencia levar as palavras, você tem uma missão também muito importante. Sim. Beijo para você e para quem nos assistiu aqui. Obrigada, querido. Valeu, tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.